essa frase aí, ela foi dita pelo Kaká. O Kaká fez essa pergunta aí pro Ronaldo Fenômeno uma vez num programa. Vamos começar com... Vamos deixar o Joel responder primeiro. Ô Joel, tem Mundial sem Champions League? Conhece algum clube campeão mundial sem Champions League? Cara, a regra é clara. Para você ser o melhor do mundo, você primeiro tem que ser o melhor do seu continente. Entendeu? Essa é a regra, cara. E não eu já sei que vai ter gente fanfarrão aqui nessa mesa que vai vir com outros argumentos. Mas para você ser o melhor do mundo, antes você tem que ser o melhor do seu continente. Ponto. Sim. É isso mesmo, Diego? Sim. É isso? Não tem como o time ganhar o Mundial sem... Reparem aqui, ó. Palmeirense falando de Mundial. Fica até perdido, você viu? Não lembra nem o nome. Você falou, cara, eu vou falar desse assunto. Ele não sabe o que é Mundial. Eu não sei se ele não lembrou o nome do Mundial ou se ele ficou emocionado por causa da tristeza. Eu não quero nem falar o nome. É que ele não sabe o que é Mundial. Vou ensinar pra ele. Não, mas deixa ele responder. Vamos lá, Diego. Não tem como. Sem a Champions não tem como. Não tem, né? Não tem como. Tem que ser melhor no continente. Né? Exatamente, isso é o básico, né, Diego? É porque a gente tá aqui falando dos times brasileiros e aí entrou a Champions League, sim. Mas eu já sei onde você quer chegar. Sabe, né? Já sei. Porque essa frase foi o Kaká que perguntou pro Ronaldo Grande Fenômeno. Sábio. Ele perguntou e o Ronaldo Filósofo ficou contemporâneo. E o Ronaldo ficou lá, tem. Aí o Kaká, quem? Tem, mas tem, ué. Mas vamos deixar o Cadu responder essa pergunta? Vamos deixar ele responder essa pergunta. Cadu, tem Mundial sem Champions League? Tem a possibilidade. Tem? Então vamos de Champions League ou vamos vir para Libertadores? Não tem Champions possibilidade. League. Time europeu Não ser tem. campeão mundial sem ganhar Champions League? Então, time calma, europeu? Joel, calma, Joel. Toma um copo d'água aí. Deixa o Cadu deixa o Cadu responder. Tem ou não tem, Cadu? Vamos lá. Diz o Joel que não tem, né? Sim. Você concorda com ele que não tem a possibilidade, né? Não sei, ué. Eu tô perguntando pra você. Quero Então saber a vamos lá. sua opinião. Acredito que não. Que não? Não tem como. Primeiro que depende do que você chama de... Não, do que você chama de Mundial. Certo. A gente já vai entrar nessa discussão. Sim. Vamos lá. Mas vamos levar em consideração o que vocês acham que é Mundial, o Intercontinental, certo? Pela pergunta do Kaká, talvez ainda fosse na época do Intercontinental? Ou já Mundial. Não existe essa de falou Intercontinental. mundial, né? Ele falou Mundial. Mas era Mundial FIFA já ou não? Não interessa se é FIFA ou não, é Mundial. Então Essa é uma outra discussão, mas vamos lá, só pra... Sim, só pra responder. Por que eu tô colocando isso? Verdade. Porque se não tem como, o Milan jogou contra o São Paulo na final do Intercontinental. Certo. E o Milan Mundial. não tinha sido campeão da Champions League. Mas ele substituiu tem o como campeão. ser campeão, ter Mundial sem ser campeão da Champions League? Ele substituiu o campeão. E se ele tivesse ganho, ele teria sido sem Champions League. Então é diferente. Porque ele teria sido ou não sem Champions League? Aí eu te respondo com outra pergunta. Por que o Milan disputou o Mundial no lugar do Olympique de Marselha em 93? A questão é... O Olympique de Marselha perdeu o título. Calma, gente. Da Champions League. Não fiquem apavorados em dupla. Perdeu o quê? O título, não foi isso? Não. Ele perdeu a possibilidade de ir pro Mundial. O título continua contando. Mas aí... Ele poderia ter sido campeão sem Champions League. Foi o único da história? Não. Atlético de Madrid, campeão intercontinental 1974. Intercontinental. Mundial. O que era considerado... Mundial. Não tô dizendo que não. O que era considerado como campeão mundial. 1974, Atlético de Madrid, campeão sem ganhar a Champions League. E aí, tem como ou não? Dá um Google aí, Joel. Ele não ganhou a Champions League e ele disputou por quê? Pesquisa? Não, é você que veio com o argumento, você que tem que explicar. Eu tô falando que tem pesquisa. Ele inventa o argumento, pesquisa. Não inventa não, tá aí. Então explica você. Eu vou te dar uma ajuda, você pode procurar no Google depois, mas o Intercontinental, assim como a Mundial. que era considerado como Mundial... Era Intercontinental. Era Copa Mundial. Toyota. Mundial. Isso, Toyota. Calma, a gente já vai isso entrar daí nisso. é o patrocinador, não. Isso daí não muda nada. chegou, O não. Campeonato Brasileiro também tem um a gente vai patrocinador, entrar. a Copa do Brasil. A gente vai entrar nisso. A Libertadores, por exemplo, era desprestigiada pelos times do Brasil.
Nos anos 60, Santos ficou sem jogar 3 vezes. 66, 67, 69, se eu não me engano, o Palmeiras ficou sem jogar também em 70. O Intercontinental era pior ainda. Na década de 70, em 7 anos, ou não teve a disputa, ou teve a disputa sem o campeão da Champions League, que ele não quis participar. Tipo uma bagunça, né? 7 disputas de 10 na década de 70. O campeão da Champions League ou não participou, ou nem conseguiram entrar no acordo para ter. Então, historicamente, não estou nem chegando no Mundial do Corinthians, que a regra é a mesma até hoje. Mundial do Corinthians 2012. Não, os dois. Que a dois? regra é a mesma, calma. 2012. A regra é a mesma. Mas como a gente começou, Agora o Marcos aquele fez de uma 2000, pergunta, eu sou uma sim. pessoa educada. Tem como... Você tá tem dando como, volta, tá tem enrolando. como ter Mundial sem Champions League? Existe Tá Mundial? dando- Existe. dando volta. Atlético de Madrid tem. Milan teve a possibilidade, tá dando, e assim tomou como um na couro do década de São Paulo. 70, assim como na década de 70, pelo menos mais 5 vezes outros times poderiam ter conseguido também. Boa resposta, hein? Eu gostei. Sabia dessa já? Não, dessa eu não Ficou sabia. apavorado? Ele inventou esses argumentos aí, Ah, porque eu eu nunca ouvi inventei. falar disso. Não, ó, só parafraseando o que ele falou, realmente em 74 houve um campeão que não foi campeão da Champions League. Realmente foi o Atlético de Madrid, que ele resolveu, ele foi convidado a participar do Mundial por desistência do Bayern de Munique. E em 74 nós tivemos aí o primeiro campeão e único até hoje campeão mundial, né? Marcos, seria a primeira da série de uma época de ouro do Bayern de Munique. Sim, Ele desiste sim. de participar. Na sequência, ele participa de outras edições com sucesso, Sim. mas essa edição não foi. E não foi a única vez. E eles não queriam, porque eles não queriam participar. Ninguém sabe. Então, tinha diversos motivos. Alguns deles era porque eles alegavam que não tinha importância, como tem argumento até hoje. Isso, até hoje. Outra coisa pela violência dos times argentinos, que eles Sim, falavam também que era perigoso, a questão da logística. Então não era um motivo apenas. Tinha alguns motivos que eles desistiam de participar. Não, então dá esse argumento não cabe com o que ele quer falar depois, que eu já sei o que ele quer falar. Calma, Simplesmente mas o aqui, ó. campeão não quis participar, então você tem Sim. que ter o campeonato. Você tem que ter o campeonato, então você Mas- convida. Provavelmente o Atlético de Madrid deve ter sido vice-campeão. O Atlético de Madrid ficou em que lugar nesse ano? Vice-campeão. Vice-campeão. Então, claro que teve Mundial. Ele não foi o campeão porque o campeão não Olha a quis pergunta ali, Joel. participar. A Provavelmente. pergunta O do campeão Kaká. não quis Kaká, participar. Um abraço pro Kaká lá. Olha a pergunta do Kaká. Tem Mundial sem Champions League? Tem. Provavelmente era uma bagunça e ele não quis participar. Não, bagunça é até hoje. Bagunça. Aí, se você for entrar nessa questão, até no Mundial, todos os mundiais até hoje Não, da a ver- FIFA, tem bagunça. Não, a verdade é Aí uma não- só. Os europeus, eles arregavam pro futebol sul-americano. Essa é a verdade, cara. Na época que os jogadores, os melhores jogadores sul-americanos jogavam aqui, os europeus arregavam pra gente. Essa é a verdade. Os caras tinham medo de jogar Não devia contra. nem ter Até câmera, porque os caras batiam pra caramba. Sim, E aí até os porque cara nessa falou, época aí, fica aqui acredito que era a época que era jogo ida e volta. Acredito eu. E então os europeus tinham que vir disputar um dos jogos da final aqui. Os caras arregavam. Então Às- o problema. às vezes- às Quem vezes foi o sim. campeão? Real Madrid? Problema do Real Não, o Madrid. Bayern de Munique. O Bayern, Bayern de né? Munique. Problema deles. Eles não vieram Teve porque não até- quiseram, arregaram. Mas respondendo a pergunta, tem Mundial sem Champions League? Se o campeão for Tem- arregar, tem que ter mundial. Ah, então já mudou. Você falou que Ué, não se o tinha, cam- agora tem. Mas tem Depende. que, mas Aí, tem ó. que ter. Obrigado pela pergunta. Tem obrigado. que ter Kaká, um obrigado, Kaká. Tem que ter um Pra você representante que tá- da Champions League por critério técnico. Pra você grava que- grava isso. Critério técnico. O campeão, nesse exemplo que ele está dando, o campeão não estava porque ele não quis. E o time que representou foi por critério técnico. O segundo melhor da Champions League. E aí, então, Ou seja,